Bem, boa noite, sejam bem-vindos. Prazer enorme estar com vocês novamente nessa quinta Masterclass. Como passou rápido, hoje nós podemos juntos celebrar o Dia de Ação de Graças, né? Hoje é um dia de agradecer. Então, eu estou muito grata a Deus pela vida, estamos todos vivos aqui e poder ter esse contato com vocês através dessa Masterclass, para mim, é um motivo de muita gratidão. Poder estar mais perto de vocês, ter esses recursos da internet. Então, um motivo de muita gratidão mesmo, a Demaria poder, através dessas mídias, estar mais próximo de vocês. Essa quinta Masterclass, ela faz parte de uma série de treinamentos sobre configuração de documentos. Nós já tivemos duas. A primeira foi sobre registro civil, os módulos de nascimento, casamento, óbito e livro E. A segunda nós falamos sobre os módulos averbação, firmas e o financeiro. A de hoje nós vamos falar sobre procurações. Inclusive foi muito solicitada por vocês pelo motivo de que é um pouco diferente dos outros módulos, né? Então tem algumas particularidades. Então por isso a gente vai focar somente no procurações hoje, tá bom? Qual será a nossa agenda, né? Aqui vocês estão vendo que tem umas caricaturas, né? O Agnaldo proporcionou isso para toda a equipe da Demaria, né? Então, hoje, nós vamos começar, a nossa agenda vai ser falar sobre as novidades da Demaria, depois, as novidades do DocWindows e uma aula teórica sobre o que é o módulo de procurações. E essa aula será dada por mim, essa é a Cleide, para quem não conhece, Cleide é do Departamento de Ouvidoria da Demaria. Nós teremos uma aula prática, mostrando no DocWindows como fazer a configuração das minutas, né, dos poderes, e essa aula será dada hoje pelo Jonatas. O Jonatas é do Departamento de Suporte, um dos mentores, e ele é responsável pela Academia da Demaria, né? Ele faz parte, ele é o responsável pelos treinamentos dos funcionários novos e também de toda a equipe Demaria para tudo que está mudando. Ele é o responsável por isso. Então, é uma pessoa muito capaz. E hoje ele vai estrear como quem vai dar a aula, né? Nas outras, ele respondia às perguntas, tirava dúvida. Então, hoje a gente vai conhecer esse outro lado do Jonatas, para quem não conhece. E depois da aula prática do Jonatas, a gente tem o esclarecimento de dúvidas. E para isso, hoje a gente tem uma equipe nova, né? Nós temos aí o Rafael, todo mundo conhece o Rafael, que já faz tempo que ele está aqui no suporte, é um excelente atendente de suporte, ele é mentor, né? O Rafael, ele gosta muito de resolver problemas, né? Inclusive é ele que atende às emergências, né? Então, uma pessoa muito especial na Demaria. Temos o Daniel é o mais novinho aqui da Demaria, né? Ele faz menos tempo que ele está na Demaria, mas já está participando das Masters. E outro que está estreando hoje, que é o Matheus. O Matheus é um dos mentores do Departamento de Suporte. Estará aqui ansiosíssimo para responder suas perguntas, né, Matheus? Então, Matheus, dá um oi aí para todo mundo te conhecer. Fala um oi aí. Boa noite, gente. Matheus, sou mentor do suporte. Eu e o Rafael aqui somos mentores. É a primeira vez que a gente vai participar. Espero fazer um bom trabalho aí com vocês. Ah, fará, com certeza. Eu não tenho dúvidas quanto a isso, né? Então, gente, a nossa agenda é essa. Então, vamos começar. O que tem de novidade na Demaria? Então, a Demaria participou do Conarse. Ela foi patrocinadora do Conarse, como sempre, né? Todos os congressos. E esse congresso foi em São Luís do Maranhão. Então, tá aqui o Agnaldo com mais alguns clientes nossos, né? Então, e como sempre, a gente faz um stand bonito, aqui tá o nosso stand, e com duas colaboradoras nossas, que é a Carolina, que é do Departamento de Controle de Qualidade, ela trabalha com o Kleber e com o Jean, e a Mariana, que é do Departamento de Suporte. Então, foram duas colaboradoras que nunca
tinham participado de congresso, né? Então foi uma experiência bem interessante. E como não pode faltar sorteio, né? A Demaria sorteou 2 brindes muito legais, que foi um celular e uma impressora. A gente fica muito feliz com isso. E vários dos nossos clientes nós encontramos lá, é muito legal. Um dos objetivos de nós participarmos desse congresso é encontrar vocês. Então foi muito legal. E o Danilo, né, foi um dos que ganhou uma caricatura, né? Achei muito legal, Danilo. Ficou muito legal sua caricatura. E obrigada por estar sempre nos prestigiando, né? Muito bem. Outra coisa é que a Demaria está com um site novo. Então, entrem lá no site da Demaria, dá uma olhada, vejam o novo visual, avalia. Nossa, fala para mim que ficou lindo, maravilhoso. A gente caprichou, né? Já estava um pouco desatualizado, então a gente está com um novo visual, tá bom? E nós estamos nas redes sociais. Então, se você já está com o seu celular na mão aí, você ainda não segue não nos seguem na rede social, então no Instagram, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, ou mesmo no TikTok, é só procurar @demariasoftware. Você vai encontrar a gente. A gente tem publicado muita coisa legal lá. Nossa equipe de comunicação tem feito um trabalho muito legal. E a Demaria também entrou no Acre, né? Nós estamos com 2 dos nossos colaboradores, que é o Edson e o Luciano Braz, que eles estão em Rio Branco, fazendo a implantação nesse cartório de registro civil e tabelionato. E está sendo um prazer realmente fazer esse trabalho, né? A equipe de implantação faz o treinamento do oficial, faz o treinamento dos líderes e no primeiro dia, onde começa a usar o DOC, eles estão ali, ó, do ladinho, se der qualquer problema, eles estão de apoio e toda a equipe fica atrás, se der problema, suporte, os desenvolvedores estão todos prontos. Então, para a gente é uma alegria e celebramos mesmo a nossa participação no Acre, tá, gente? Então, muito legal isso para a gente. Muito bem. Quais são as novidades do Doc Windows? Doc Windows, nós estamos com produtos novos, alguns de vocês já conhecem, que é o atendimento online, para que você possa fazer agendamentos. Você não, o próprio usuário, o próprio cliente seu possa fazer agendamentos, fazer pré-registro. E o Doc Mobile, para quem não conhece, é um aplicativo do celular que você, oficial, pode controlar, ver os gráficos de como está a sua questão financeira. Então, se você tem um módulo financeiro e adquirir o Doc Mobile, tudo que está sendo alimentado no seu módulo financeiro, de onde você estiver, você consegue acompanhar no Doc Mobile, tá? Mês de novembro, nós estamos com uma promoção de 20% se você adquirir algum módulo novo, tá? É só procurar o pessoal de comercial. E um pedido que foi feito por vocês na segunda Masterclass, que foi sobre o CIRC, de colocar um botão de validação do CIRC na tela do registro, já foi feito, gente. Olha que legal. Ele fica meio rosinha se você não preencheu todos os dados. Aí, se você clicar, ele vai abrir a tela igualzinha àquela que você já conhece para como validar, o que falta preencher, o que tem que justificar. Aí você justifica, perfeito. Aí, olha o que acontece. O botão fica verde. Então, isso vai facilitar muito a vida de vocês, porque o próprio funcionário que está fazendo o registro, ele já vai poder fazer um trabalho que vocês estão tendo que fazer na hora de enviar, tá? Isso foi um pedido de vocês e será atendido no release 2.80. Logo chega, né? Nós estamos no 2.77, né? Muito bem. Como que será a próxima Masterclass? Mês de dezembro é muito corrido, tanto para vocês como para a Demaria. Então, não haverá Masterclass no mês de dezembro. Mas as aulas de janeiro, fevereiro e março já estão definidas. Então, no mês de janeiro, nós vamos falar sobre o módulo de escrituras. No mês de fevereiro, sobre a CRC, tudo que envolve a CRC, tá? Envio de registro, segunda via, solicitação de segunda via, materialização, tudo isso a gente vai falar em fevereiro. E no mês de março, o módulo financeiro. Tá
tá bom, gente? Então, coloquem na agenda de vocês para vocês não perderem. Então, em dezembro, a gente só vai falar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né? Mas a gente não vai se encontrar nessa aula, justamente para ninguém ficar, puxa, perdi, não vou poder assistir, né? Não ter aquela correria, ok? Muito bem, gente. E hoje nós vamos falar sobre o módulo de procurações. Para quem não conhece o módulo, é bom a gente ter uma visão, né, de geral de como que funciona esse módulo. Então, eu vou falar basicamente o que tem. Ele tem uma tela com várias abas, como tem os outros módulos, tá bom? E aí, nessa tela, você vai dizer que ato que é. Se é um ato de procuração, revogação, renúncia. E essa tela, ela é baseada nos dados que você tem que enviar para a Sensec, tá? Ou para São Paulo, a gente fala no campo, tá bom? Então, preenche quem está lavrando, quem registrou, tal, se é em diligência, se não é, todos aqueles dados necessários. E aí tem as partes do ato, quem está participando, né? Outorgante, outorgado, é casado, tem cônjuge, não tem testemunha, não assina, precisa de assinante a rogo, tem testemunha, precisa de procurador, o ato que eu vou fazer, a procuração que eu vou fazer precisa de aquele código hash, né, para verificar a indisponibilidade. Então, tudo isso existe na tela para você fazer, tá bom? Deixa eu só voltar aqui, que eu esqueci de mostrar uma coisa para vocês. Olha aqui outra tela, que é a tela de outorgados. Você pode incluir pessoa física, pessoa jurídica, e conforme você vai incluindo, aqui embaixo, olha, ele vai colocando tipo uma árvore, para você ir ver quem está participando, quem é outorgante, quem é outorgado, quem é cônjuge de quem é testemunha de quem. Então, é uma coisa assim, bem fácil de visualizar. Isso aqui é um modelo de uma tela, né? Esses dados são fictícios, de uma pessoa física, mas também tem a tela de pessoa jurídica, você pode colocar o representante da empresa e assim por diante, tá? A próxima coisa é o poder, né? Então, uma procuração você pode ter um poder ou mais, N poderes. Então, tem uma tela onde você pode colocar um poder ou mais. E esses poderes vocês geralmente têm pré-cadastrados no Word, né? Então, aquele texto, geralmente ele tem coisas que você tem que ir ajustando, tem que colocar, dependendo se é um outorgante ou dois, você tem que fazer aquela concordância nominal, a concordância de gênero. Então, tudo isso, Doc, tem variáveis para você ir ajustando, né? A pluralização, tá bom? Então, depois o Jonatas vai explicar com detalhes como que vocês fazem isso. E tem uma tela de resumo que você olha aqui, você consegue ver. Puxa, que legal! Então, o outorgante é a Mariana, ela não precisa de código hash. O Jonatas precisa de código hash, então deixa eu ir lá procurar no site. Entendeu? Então, é muito legal isso aqui, tá bom? E aí, gente, tem uma tela muito legal, que é a tela de composição do ato, que é uma tela onde você vai clicar nela para gerar o texto da procuração. Então, você já consegue conferir se está tudo certinho, ele já gera os dados baseado em tudo que você preencheu, e tem vários recursos, tá bom? Mas eu não vou ficar falando muito, porque isso aqui é assunto para o nosso Jonatas, tá bom, gente? Então, eu desejo a vocês uma excelente aula, e é com você, Jonatas. Muito obrigado, Cleide. Então, boa noite a todos, eu sou o Jonatas. Hoje eu vou mostrar para vocês como editar uma minuta, né, no módulo de procurações. E eu dividi essa apresentação de cerca de 30 minutos em 3 partes. Na primeira, eu vou mostrar para vocês quais são os tipos de minuta que vocês precisam para já poder começar a usar o módulo. Na segunda parte, que é a parte principal, né, o ponto alto, a gente vai editar junto parte de uma minuta. Não vai ser uma procuração inteira, mas vai ser uma parte interessante ali que já vai dar uma visão geral para vocês. E por fim, na terceira e última parte, eu vou compartilhar com vocês quais são as principais funções utilizadas na criação de uma minuta. Aquelas que vocês com certeza vão se deparar bastante ao criar uma minuta ou editar uma que vocês já possuem. Ok? Então, vamos lá.
Vamos começar na parte 1 aqui, que quais são os tipos de minuta. E para isso eu vou compartilhar minha tela. Eu gostaria que alguém aí da equipe só sinalizasse se está dando para enxergar certinho. Pronto. Estão conseguindo enxergar, gente? Sim, Jonas. Perfeito. Obrigado, Matheus. Muito bem. Então, quais minutas eu preciso para já começar a utilizar o módulo de procurações? Vamos lá. Vou em procurações, configurações, definição de minutas. Perfeito. Nós temos aqui 4. O livro, que é a via entregue, que é a via que fica no cartório, né? O traslado, que é a primeira via entregue para o cliente, e a certidão, que também pode ser chamada como segundo traslado, né? Como vocês preferirem, que também é uma minuta para ser impressa. Eu coloquei aqui no título das minutas, entre parênteses, impressão, só para deixar mais intuitivo para vocês. Mas basicamente as 3 minutas servem para impressão. Mas e a primeira? E essa minuta chamada composição do ato? Se eu não imprimo, para que ela serve? É aí que eu vou mostrar para vocês. A Cleide já deu uma ideia, né, para que serve a composição do ato, ela já mostrou ali a aba, mas eu vou mostrar na prática como que a gente gera a composição do ato, como que a gente gera aquele texto que se repete no livro, repete no traslado, que é a parte principal da nossa procuração. Então vamos lá. Eu vou em procurações, pesquisar. Eu já tenho aqui um registro de teste, né? Mariana e Jonatas como outorgante e o Daniel como outorgado. Eu vou usá-lo como base. Perfeito. Então, à medida que vocês forem preenchendo a procuração, ou seja, definiram qual que é o tipo do ato, quem serão os outorgantes, quem é o outorgado, quais poderes um está passando para o outro ali, né? Vocês vão preenchendo até que vão se deparar com a aba composição do ato. Vou maximizar aqui para facilitar para vocês. A primeira vez que vocês acessarem essa aba, ela vai estar assim mesmo, como se fosse um A4 em branco, uma folha vazia. Só que é aqui que a gente gera aquele texto, assim como a Cleide mostrou. Aqui é como se fosse um backup da nossa procuração. E é aí que entra aquela minuta que eu mostrei para vocês, a minuta da composição do ato. Ela é responsável por gerar o texto que fica salvo aqui dentro do registro. E como que eu uso aquela minuta, gente? Muito fácil. Vindo aqui no botão selecionar, que fica na esquerda, eu seleciono a minuta da composição do ato, que todos vocês que possuem o módulo, com certeza possuem essa minuta aí. Eu vou clicar e vou gerar o texto da minha procuração. O texto vai ser gerado de acordo com o que foi preenchido, tá? Nessas abas anteriores. Então eu vou gerar o texto. Ele pergunta se eu quero salvar para continuar. Sim, eu quero. Deseja alterar o status do ato para concluído? Ainda não. Eu vou deixar o ato em aberto. Ok. Aqui está. Viram? A parte da qualificação, com os outorgantes, outorgados, o texto com os poderes, que a gente vai se adentrar ainda mais no assunto. Então, basicamente é isso. Guardem isso. A minuta de composição do ato é só para gerar esse texto. Partindo daqui, terminei a minha procuração, aí sim, vocês vão imprimir uma daquelas outras 3 minutas que eu mostrei para vocês. Livro, traslado ou certidão, tá bom? Que são essas daqui. Tendo essas 4 minutas, gente, vocês já podem começar a utilizar o módulo de procurações, ok? Então essa foi a primeira parte. Vamos para a principal agora, né? Que é como editar uma minuta. Vocês têm 2 opções, gente. Deixa eu fechar aqui esse registro. Eu vou salvar. Ok. Dados salvos com sucesso. Procurações, configurações, definição de minutas. Chegando aqui, vocês podem tanto editar uma minuta que já existe, né? Selecionar e dar um editar para fazer as alterações, como também criar uma minuta nova. Às vezes vocês possuem uma minuta no Word, uma procuração no Word e querem transferi-la para o sistema, para já deixar ela moldada aqui dentro do programa, né? E é justamente isso que a gente vai fazer. Eu vou criar uma minuta em branco, tá? Para a gente começar a trabalhar em cima dela. Como que eu faço isso? Vou no botão incluir, dou um título, né? Eu vou colocar procuração Masterclass, um documento especial, a gente vai usar hoje. Então, ok. Muito bem. Aqui basicamente nós temos um editor de texto, onde nós conseguimos digitar informação, incluir, apagar, formatar. É muito parecido com o Word, tá? E cadê o texto da minha procuração? O texto que a gente vai fazer junto aqui. Deixa eu pegar no meu Word. Ok. Isso vocês também podem fazer, tá, gente? Legal. Eu vou aumentar essa fonte, dar um zoom aqui também. Eu acredito que assim vai ficar melhor para vocês visualizarem. Mas antes de a gente pôr a mão na massa
e configurar a parte dessa procuração no nosso sistema, vocês precisam ficar cientes de duas coisas. O que é conteúdo fixo e o que é conteúdo variável. É muito importante entender a diferença entre eles, tá? Conteúdo fixo, pessoal, é aquela parte do texto que se repete em qualquer procuração. Não importa se é na procuração do José, do João, do Walter, da Cleide, é a parte do texto que é fixa, que não muda. Por exemplo, essa primeira linha aqui. Saibam quantos este público instrumento de procuração virem que concordam que isso é fixo. A procuração sempre vai começar com esse saibam. Então, para esse tipo de informação, vocês podem simplesmente vir aqui e digitar. Informação fixa pode ser digitada, assim como eu fiz aqui embaixo, ok? Mas, e para as informações que variam? Concordam que a data ela é variável? Nem sempre vai ser ao terceiro dia do mês de maio. O outorgante nem sempre será o Jonatas. A outorgada ou procuradora nem sempre vai ser a Mariana. Então, para esse tipo de situação, a gente não pode simplesmente chegar aqui e digitar. É aí que entram os campos e as funções. Jonatas, o que é um campo? Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Campo, gente, é isso aqui, ó. Quando vocês estão incluindo uma... Opa, acabei clicando no módulo errado aqui, gente. Vamos lá. Quando vocês estão incluindo uma procuração, esses espaços em branco são campos. E existem diferentes tipos de campo, como, por exemplo, esse campo aqui, campo ato, é do tipo lista de seleção. Ele já tem alguns valores pré-definidos para eu selecionar. Também temos campos de texto, como esse aqui. Tá vendo? Que eu consigo digitar o que eu quiser. Então, se eu quero que um desses campos, a informação que eu digitar em um desses campos saia lá na minha minuta, no momento da impressão da minha procuração, o que eu tenho que fazer? Vamos usar como base esse complemento do ato mesmo. Esse campo aqui. Eu quero que saia o complemento do ato na minha procuração. O que eu vou fazer? Deixa eu minimizar o registro. Estando aqui nessa tela, gente, vocês têm duas opções. Qual que é o caminho mais longo? Inserir funções, campos/funções. Qual que é o caminho mais rápido? Pressionar a tecla F2. F de faca 2. Mas vai que a tecla está com algum defeito, então tem esse primeiro caminho que eu mostrei para vocês. Quando vocês pressionam a tecla F2, vocês chegam nessa listagem aqui, que é a lista de campos e funções do programa Doc Windows. Então, qual informação que a gente queria colocar aqui mesmo? Se lembram? Complemento do ato. Então, basicamente, nesse espaço aqui embaixo, eu busco a informação que eu quero incluir na minha minuta. Vamos lá? Complemento. Aqui, ó. Já apareceu. Tá vendo? Esse código 29 é o complemento do ato, que basicamente é aquele campo da aba dados iniciais, que não é a primeira aba que a gente viu. Então, para que saia o complemento na minha procuração, eu venho aqui e insiro. Esse @029 representa aquele espacinho em branco, que é o complemento do ato. E para vocês saberem o que cada código representa, esses códigos em amarelo, é muito simples. É só clicar entre o arroba e o primeiro número. Então, cliquei, ali ó, complemento do ato. Isso é o campo, isso é um campo, tá, gente? Existem vários campos durante o preenchimento de uma procuração ou de uma escritura, vários. Eu só dei um exemplo aqui para vocês. E uma função, Jonathan, você falou tanto de campo e função, o que é uma função? Vou voltar para o registro para dar um exemplo. Vai facilitar o entendimento de vocês. Ok, deixa eu colocar aqui o subestabelecimento. Não está sendo feito em diligência. Suponhamos que eu vou qualificar o meu outorgante. Pessoa física. Muitos campos aqui, não é verdade? CPF, nome, profissão, sexo, nacionalidade. Concordam que seria bem trabalhoso, se eu quero qualificar uma parte, colocar esse tanto de campo lá na minha minuta? Um arroba, algum número para o CPF, arroba, algum número para o nome, profissão. Funciona? Funciona, mas não é prático. Concordo que seria muito melhor se tivesse uma função, um código que puxasse todos esses campos de uma vez? E a função faz justamente isso. A função ela é mais inteligente, ela consegue retornar vários campos ao mesmo tempo, puxar informação de vários campos de uma vez só. Como assim? Vamos voltar para a nossa minuta. Está aqui embaixo. Se eu quero qualificar uma parte, eu posso simplesmente pressionar a tecla F2, digitar aqui qualificação, e aqui está. Temos uma função que é o código 500,
que ela retorna a qualificação completa do outorgante. Então eu não vou ter que fazer quebrado, sabe? Nome, CPF, nacionalidade. Uma função só já vai retornar tudo que eu preenchi naquela tela para vocês. E outra coisa interessante, gente, é que a função não faz só isso. A função também permite que a gente manipule, que a gente altere a forma que determinadas informações são impressas. Então colocar um negrito, colocar algum efeito ali na informação e assim por diante. Então é crucial o uso de funções durante a criação de uma procuração. Vocês vão usar bastante. Até mais que os campos, vocês vão perceber aqui. Então, agora que vocês entenderam o que é conteúdo fixo, pode digitar. E que para conteúdo variável se usa campo e função, pressionou F2 e buscou a informação que precisam, aí sim a gente pode começar a pensar aqui em mexer na nossa minuta, tá? Deixa eu apagar. Muito bem. Deixa eu tomar uma água também. Vamos lá, gente. Vamos fazer junto isso aqui. Saibam quantos este público instrumento de procuração virem que, ao terceiro dia do mês de maio do ano de 2020, compareceu como outorgante o Jonatas. Vamos começar pela data, né? A data é a primeira informação aqui que não pode ser fixa. Ela é variável. Então, o que a gente faz? A gente seleciona o texto da data, ela vem até aqui. Reparem que é uma data por extenso. Eu posso apagar essa data, pressionar a tecla F2, mais uma vez, F de faca 2, e buscar por data. Eu vou digitar data aqui, vocês vão perceber que irão aparecer campos, tá vendo? Data da lavratura, data de validade, data do dia no formato dia, mês e ano, exatamente como está aqui um exemplo aqui embaixo. Vocês podem sempre se guiar usando o exemplo aqui embaixo, essa descrição. Mas eu não quero assim, dia, mês e ano, nesse formato. Eu quero uma data por extenso. Então, qual função que eu vou usar? Chegamos numa função 600, data por extenso. Quando eu tento inserir, o que o sistema pede para eu fazer? Selecionar a data que eu quero aplicar o extenso. Eu quero colocar aqui a data da lavratura do ato. Então eu seleciono que o extenso vai ser aplicado na data da lavratura e dou um OK. E olha que legal essa função, gente. Ao invés de ser um campo que só retorna uma informação fixa, ela permite que a gente selecione o tipo do extenso. Olha as possibilidades que o sistema abre para vocês. Então, eu lembro muito bem que naquele exemplo estava exatamente assim, ao terceiro dia do mês de maio, não é verdade? Então, o extenso que eu quero usar é esse aqui, número 4. E temos até alguns parâmetros que modificam, né, o texto do extenso. Por exemplo, se eu deixo um S de sim, o que vai acontecer? O primeiro caractere aqui da data vai sair maiúsculo. O A do ao vai sair maiúsculo, mas eu não quero. Eu quero tudo minúsculo, então eu vou manipular aqui o parâmetro e vou dar um OK. Pronto. Já resolvemos a data. Vamos continuar? E o Jonatas? Esse Jonatas aqui, a qualidade dele é outorgante, né? Ele não pode ser fixo. Então eu vou apagar toda a qualificação do Jonatas. Apaguei. Vou pressionar a tecla F2. E novamente, o que eu vou usar aqui? Qualificação. Eu vou buscar uma função de qualificação. Nós temos várias aqui, como por exemplo essa 500, que é a qualificação completa dos outorgantes, qualificação resumida dos outorgantes também, mas uma que eu recomendo que vocês utilizem é a melhor de longe, é a 650. A 650 permite que vocês façam inúmeras alterações na qualificação, inúmeras mesmo. Já a gente vai entrar na parte das principais funções, vocês vão ver como é interessante. Então, qual que é o nome da função? Qualificação das partes de acordo com de acordo com a qualidade selecionada. Então, vamos ver o que ela faz. Perfeito. É de acordo com a qualidade selecionada, não é? Então, eu venho aqui e seleciono qual que é a qualidade que eu quero qualificar. Neste exemplo aqui de trás, que nós estamos vendo, o Jonatas ele era o outorgante. Então, qual qualidade que eu vou selecionar aqui? A do outorgante. Eu seleciono o outorgante, adiciono e olha a quantidade de parâmetros que essa função nos oferece. Eu posso colocar nome em negrito, eu posso separar as partes em vírgula, ponto e vírgula. Eu defino, vocês definem. Eu posso colocar um negrito apenas no nome da parte dos cônjuges ou no nome de ninguém. Aí vocês fazem o que acham melhor para a minuta de vocês. Eu vou manter assim. Eu quero qualificar o meu outorgante com
letras maiúsculas, né? Em negrito. E vou dar um inserir. Legal. Então, essa 650 já vai retornar toda a qualificação para a gente. Continuando, através deste público instrumento, o outorgante nomeia como procuradora a Mariana. A Mariana, procuradora, é a outorgada, né? Então ela também é encarada no conteúdo variável. Eu vou vir aqui, vou apagar, pressionar a tecla F2. Novamente vou usar a função de qualificação, que é a 650, né? Só que o que eu vou mudar aqui, gente, é a qualidade. Dessa vez não é outorgante, é uma outorgada que está aqui. Então eu vou vir aqui, adiciono, vou manter o mesmo padrão, nomes em maiúsculo, e vou dar um OK. Após a qualificação da outorgada, o que nós temos, gente? Nós temos o texto com o poder. O poder está relacionado com a aposentadoria, a pessoa vai poder tratar de assuntos relacionados à pensão, ao benefício do INSS e assim por diante. É informação fixa? Não é. Cada procuração tem o seu poder. Então, mais uma vez, a gente pode vir aqui, apagar, tá vendo? Apagar o texto do poder, pressionar a tecla F2, e agora a gente vai usar uma outra função, alguma função que retorna o texto dos poderes. Então, eu venho aqui, digito poderes, olha a quantidade de campos e funções que nós temos aqui. É reserva de poderes? Não. Poderes de subestabelecimento? Também não. O que eu quero são os poderes do ato. Função especial que retorna o texto com os poderes. Então eu preciso usar aqui a 640. Vou inserir. Ela permite que a gente coloque alguma expressão inicial ou alguma expressão final, né? O texto do poder vai ficar bem no meio. Mas neste exemplo aqui, eu não quero nenhuma expressão. Quero unicamente o texto do meu poder. O poder que eu já tenho cadastrado aqui no meu Doc Windows. Então vou apagar, vou dar um OK. Perfeito. Viram como o texto ficou bem mais enxuto? Deixa eu colar o texto aqui, de novo. Deixa eu pegar aqui do meu Word, só para vocês verem como estava e como ficou. Olha a diferença. Isso aqui se transformou nisso aqui. Mas será que a gente acabou? Tá tudo certo? Já posso começar a imprimir? Vamos ver com calma aqui. Saibam quantos deste público instrumento de procuração virem que a data compareceu como outorgante. Compareceu como outorgante. E se apareceram 2, 3, 4, 5 outorgantes? O texto não vai ficar estranho? Compareceu como outorgante Jonatas, João, Maria, Cleide e Mateus. Não ia ficar legal, né? E aqui embaixo? Através deste público instrumento, o outorgante nomeia como procuradora. Sempre vai ser uma procuradora? A outorgada sempre vai ser do gênero feminino? Ou talvez pode ser um procurador, procuradores, procuradora, procuradoras. São várias possibilidades, né? Então, o ideal é deixar o texto alinhado para todas as situações, concordam? Por isso que nós temos funções. O Doc Windows, no módulo de procurações, tem duas funções que testam o registro. Essas funções observam a quantidade de partes envolvidas e o gênero das partes, para que o texto fique de acordo, dê concordância, né? Então, vamos fazer junto? Porque essa parte é extremamente importante, justamente para não chegar na tela da impressão e ter que ficar apagando letrinha, colocando letrinha. Não, vocês não precisam fazer isso. Basta fazer essa configuração que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, saindo desse início aqui, que nós já vimos que é fixo e passando pela data, nós nos deparamos com a palavra compareceu. Nem sempre vai ser compareceu. Então o que eu posso fazer? Eu vou apagar o U, vou deixar só comparece. E a gente vai arrumar essa palavra. Pluralizar essa palavra, testar o gênero dos outorgantes. A gente está falando de outorgante aqui. Então eu vou pressionar a tecla F2. A função, eu lembro de cabeça, é a 617, mas até começar a guardar os números, gente, demanda tempo. Então, podem buscar aqui por gênero ou quantidade, que daí já vai aparecer. Aqui, ó, 617. Condicional do gênero barra quantidade de outorgantes. O que ela faz? Ela testa a quantidade e o gênero de todos os outorgantes. É isso que ela faz. E é ela que vai salvar a gente aqui. Eu vou inserir. Vou puxar um pouquinho aqui para ficar mais fácil a compreensão. Tá aqui, ó. Então, tá comparece. Se o outorgante for singular do gênero masculino, eu quero que saia compareceu.
E se for no plural, 2 pessoas, sendo que uma delas é do gênero masculino, eu quero que retorne compareceram, A-M, R-A-M. Mesma coisa aqui embaixo. Singular feminino, uma pessoa do gênero feminino compareceu como outorgante. Eu quero que saia compareceu. E plural feminino, compareceram também. R-A-M. Vou dar um OK. Agora sim. Agora a nossa palavra vai ser gerada, vai sair na impressão de acordo com a quantidade de outorgantes e o gênero deles, ok? Continuando aqui. Compareceu como outorgante, nem sempre vai ser um outorgante. Então concorda que eu tenho que pluralizar essa palavra outorgante? Mesma coisa. F2, 617, eu vou inserir. Desta vez vai ser um pouquinho diferente. A palavra outorgante está em maiúsculo. Então, quando for singular, independente se for masculino ou feminino, eu quero que retorne do jeito que está ali, outorgante. Então apago aqui, até porque não existe outorgante, né? Então é só outorgante. Então apago aqui, apago aqui. E se for no plural, independente do gênero, S, para sair como outorgantes, ok? Mais uma, gente, estamos quase lá. Logo na sequência a gente viu aqui que a 650 retorna a qualificação e, através deste público instrumento, o outorgante. Mesma situação, pode ser os outorgantes. Vamos voltar para 617. Eu vou inserir. Se for no singular, manter apenas o O. Então removo aqui também. Se for no plural, eu quero que retorne os. Independente do gênero. Aqui dá para a gente fazer assim. Vou dar um OK. Por fim, a palavra outorgante novamente precisa ser pluralizada. Eu posso fazer assim como eu mostrei para vocês, como também já reaproveitar uma função que eu já montei. Por exemplo, eu sei que essa aqui está pronta. Então eu posso simplesmente pegar aqui do arroba até fechando as chaves aqui, tá vendo? Eu copio e colo aqui. Resolvido, gente. Falta pouco. Nomeia. Não tá certo, né? Vamos pluralizar a palavra nomeia também? Então, F2, ainda estamos falando dos outorgantes, eles que estão nomeando, né, alguém como outorgado, como procurador. Então eu vou inserir, continuar usando a função 617 e singular, pode manter a palavra nomeia. Agora, se for no plural, nomeiam. Vou acrescentar um M de Maria aqui. Vou inserir como procuradora, procuradores, procurador, várias possibilidades aqui. Então vamos dar um fim nesse A, manter só procurador, pressionar a tecla F2, só que agora, atenção, a gente não pode usar 617. A 617 testa os outorgantes. Só que agora a gente está falando dos procuradores, dos outorgados, não é verdade? Então a gente vai usar a 618, que é a mesma coisa, condicional do gênero, barra quantidade, só que dos outorgados. Então, funciona da mesma forma. Eu vou inserir. Como ficaria, gente? Singular masculino, procurador, suficiente. Plural com pelo menos alguém do gênero masculino, procuradores, ES. Singular feminino, aí sim, procuradora. Plural feminino, procuradoras. Eu vou dar um OK. Agora sim, gente, concluímos a nossa pequena minuta de procuração. Como que ficou? Logo após o texto inicial, né, vai vir a data, compareceu ou compareceram como outorgante ou outorgantes, a qualificação dos outorgantes, através deste público instrumento, o ou os, outorgante, outorgantes, nomeia ou nomeiam como procurador, procuradores, procuradora, procuradoras. E logo na sequência, a qualificação do outorgado, concluindo com o texto dos poderes. Por incrível que pareça, esse pequeno trecho aqui já é um texto enorme da procuração. Não estou brincando. Querem ver? Eu vou salvar essa minuta só para vocês verem como vai ficar, usando como base aquele nosso registro de teste. Eu vou vir aqui em procurações, pesquisar. Essa procuração aqui mesmo da Mariana e do Jonatas. Ok.
Eu vou gerar a composição do ato. Ok. Dados salvos com sucesso. Gerei o texto aqui. Vejam como vai sair na impressão. Eu vou imprimir aquela minuta para vocês verem. Vou vir aqui no botão imprimir. Desejo continuar? Sim, desejo. Qual que é a minuta, gente, que eu acabei de criar? Minuta 105. Procuração Masterclass. Eu não mexi com formatação, mas só para vocês verem que funciona. Olha o tamanho que ficou. Saibam, tá vendo? A data, os outorgantes, que é a Mariana e o Jonatas, tá vendo como já pluralizou? Compareceram como outorgantes, pluralizou, aqui resolvido. Aí depois nomeiam como procurador, o Daniel, era só um outorgado na minha minuta, perdão, no meu registro. E logo na sequência, o texto do poder, que está relacionado ao INSS, benefício e assim por diante. Interessante, né? Deixa eu voltar aqui para a minuta, deixa eu fechar o registro também. Muita coisa aberta, ok, vamos lá. Deixa eu abrir a minha minuta aqui. Vocês viram que não é difícil? E olha que é a verdade, eu já cheguei mostrando para vocês as funções mais complexas. Não estou mentindo, gente. Já cheguei mostrando as mais complexas. Não tem função mais complexa do que essa daqui que eu acabei de mostrar para vocês. De pluralização, de gênero, de qualificação. Então, se vocês se acostumarem a lidar com esse tipo de função, as outras vocês vão tirar de letra. E é claro, tem que ser realista. Não é difícil, mas demanda tempo. Então, tem que sentar para fazer essa configuração, demanda alguns minutos, talvez até algumas horas, mas uma coisa que a gente não pode se esquecer é que é uma configuração única. Fiz uma vez, acabou, gente. A sua minuta está pronta para as futuras impressões, todas elas, independente se é 2, 3, 4, 5 outorgante, já vai estar pronta. Então, vale a pena reservar esse tempo para fazer isso, ok? Então, com isso aqui que eu passei para vocês, tenho certeza que já deu um norte como que edita uma minuta, caso vocês precisem incluir alguma informação ou remover alguma informação. Mas ainda não acabamos, falta a terceira parte, né, que eu tenho que falar para vocês, eu prometi que eu ia compartilhar quais são as principais funções do módulo de procurações. Algumas vocês até viram aqui já, mas tem outras, a gente vai dar uma passada. Eu separei 8 funções para vocês. Eu vou mostrar cada uma delas. Eu vou usar essa minuta aqui mesmo, a gente vai fazendo aqui uma por uma, não tem problema. Essa parte eu gostaria muito que vocês anotassem, tá? Porque são códigos, são números, é difícil guardar esse tipo de informação. Então anotem aí no computador, no caderninho para vocês usarem depois. Ok? Muito bem. Primeira função que vocês vão ver bastante, gente. Vou pressionar a tecla F2. É a função 538. É a função responsável por retornar o texto da composição do ato. Sabe aquele textão lá no registro que vocês viram? Então, essa função 538 chama aquele texto. Então, se vocês estão criando uma minuta, por exemplo, de um livro ou de um traslado, que aquele texto sai no livro traslado, vão usar essa função. Podem ter certeza que na minuta de vocês tem essa função. Então, deixa eu inserir ela aqui e vou colocar que é a minuta da composição do ato. Ela é crucial, tá, gente? Próxima função que também é bem utilizada, função 605. Como o nome diz, essa função é responsável por retornar os assinantes do ato. Então é uma função que geralmente vocês usam lá no final da minuta, né? Talvez no livro, para o pessoal assinar. E ela tem vários parâmetros interessantes. Eu vou inserir aqui para vocês verem. Por exemplo, quer inserir o nome e a função da pessoa na mesma linha? Quantas linhas você quer dar de um nome para o outro? Você quer que o nome fique embaixo e a linha fique em cima? Você quer colocar um quadro para a pessoa colocar o polegar? Então, são inúmeras possibilidades que essa função dá a vocês. Então, talvez vocês imprimem uma minuta, não está muito satisfeito com a parte final ali das assinaturas, revejam essa função 605. Talvez faltou algum parâmetro só para que fique de acordo com a necessidade do cartório, ok? Então, eu vou dar um ok aqui e colocar o nome para vocês. Assinantes do ato. Muito bem. Próxima. A próxima a gente quase não usou aqui, né? Mas mesmo assim ela é importante, então eu vou passar de novo, que é a função que aplica uma condição de acordo com o gênero ou a quantidade de outorgantes envolvidos na nossa procuração. Então, essa já não tem mais mistério. Testa, quantidade e gênero dos outorgantes. Logo na sequência, também mostrei
A 618 faz a mesma coisa. Eu vou adicioná-la aqui. Vou até aproveitar esse texto para não ter que digitar tudo de novo. Só vou mudar aqui que a 618 tem relação com os outorgados, com os procuradores. Agora sim. Próxima função. Essa é nova, essa eu não mostrei para vocês ainda. É a função 634. O que ela faz, pessoal? 634. Basicamente, ela retorna as informações do livro, folha, páginas. Então, é o tipo de função que vocês geralmente vão se deparar no início do livro, no início da minuta do traslado, porque é lá que está essa informação. Procuração no livro tal, páginas tal. Essa função, ela retorna esse tipo de informação e também tem parâmetros de configuração. Como, por exemplo, a gente pode colocar alguns prefixos, tá vendo? Uma coisa muito legal mesmo, eu não sei se todos vocês que têm o módulo sabem disso, mas ela tem esse parâmetro aqui, ó, numerar página final. O que é isso, numerar página final? Imagine o seguinte, eu vou fazer uma simulação que vai ser melhor para vocês entenderem. Eu vou pegar aqui uma procuração, pode ser aquela mesmo que a gente mudou para concluído. Eu vou duplicá-la. Quando a gente duplica, perde os dados da lavratura. Não na original, a original mantém como tá, mas a nova fica sem dados de lavratura, até porque a gente duplicou. Então, quer duplicar? Sim, quero duplicar. Quer manter os outorgantes? Perdão, os outorgados? Quero também. Pronto, essa é a cópia. O registro original tá lá. E aqui na parte de lavratura, assim como eu havia comentado, tá em branco. Então, eu vou numerar essa procuração para vocês verem o que vai acontecer. Aqui, numerei. Então, retornou certinho o número do livro, o livro número 1 e a página inicial número 4. Mas e a página final? Por que não numerou? Concordo que não dá para o sistema saber a quantidade de páginas que a procuração de vocês vai ter? Até porque nem imprimimos ainda. Vai vir parte para assinatura, vai vir selo, vai ter valor. Então, aqui, no momento da lavratura, o sistema não consegue adivinhar qual é a página final. Então, o que alguns fazem? Imprimem, chegam naquela parte da visualização, né, para ver, contam a quantidade de páginas, aí depois voltam aqui e preenchem a informação. Então, é um procedimento um pouco trabalhoso. Ter que olhar a minuta, olhar a impressão para depois preencher aqui. Só que aquela função 634 evita esse tipo de retrabalho. Como assim? Justamente por conta daquele parâmetro que eu mostrei para vocês. Vamos voltar lá. Aqui, ó, a 634. Se, ao inserir a 634, eu defino que eu quero numerar a página final, ou seja, se eu colocar um S aqui, o que vai acontecer? Na hora que eu imprimir essa minuta, o próprio sistema faz a contagem de páginas e preenche lá para vocês sozinho. Podem testar no doc de vocês depois, façam esse teste, coloca a 634, ativa esse parâmetro que vai funcionar. Então já ganha tempo, tá bom, gente? Então eu vou inserir informações do livro e páginas. Legal. Próxima função, também mostrei para vocês, mas é importante deixarem anotado, vão usar muito também, que é a função 640, responsável por retornar o texto dos poderes, ok? Eu vou remover essas expressões aqui para ficar melhor a visualização para vocês aqui nessa tela. Vou deixar a função um pouco menor. Texto dos poderes. Próxima função, vocês também viram hoje, que é a função 650, responsável por retornar a qualificação de acordo com a parte que eu selecionei. Então, eu vou colocar qualquer parte aqui, vou adicionar. Lembrando que essa função também permite que a gente coloque um pré-conteúdo ou um pós-conteúdo da qualificação do outorgante ou do outorgado, né? Para isso, bastaria dar um duplo clique aqui e digitar o pré-conteúdo, ou dar um duplo clique aqui e digitar o pós-conteúdo. Tá vendo? É só uma dica para vocês. Vou dar um OK. E outra coisa muito legal da função 650. Lembram que no começo da minha apresentação eu disse que ela tem inúmeros parâmetros? Não são só esses, tá? Essa função 650 tem isso aqui, ó. Vocês podem marcar esse caminho, que é em funções auxiliares, configurações, notas. Aqui na parte de notas, nós temos 3 abas, né? Geral, escrituras e procurações. O nosso foco hoje é só procurações, então a gente vai clicar aqui e olhem aqui, ó, configurações de parâmetros da função 650. Ou seja, aqui tem mais parâmetros ainda, dezenas de parâmetros. Como assim? Vou clicar e vocês vão ver.
olha quanta caixinha a gente pode marcar e desmarcar para alterar o texto que a nossa função de qualificação retorna. Ali embaixo, gente, fica só um exemplo, tá? Então, à medida que eu vou desmarcando, olha como vai diminuindo ali o texto. Só para vocês terem uma ideia de como vai sair na impressão e não ter que ficar saindo daqui, testando impressão. Não precisa. Podem se basear no campo ali embaixo, esse campo de texto. Assim como eu vou marcando também, o texto vai se alterando. Então, nós temos inúmeros parâmetros aqui para serem alterados, tá vendo? Para que vocês consigam deixar a qualificação mais próxima da necessidade do cartório. E não só para pessoa física, mas a gente também consegue alterar os parâmetros para pessoa jurídica. Por isso que eu recomendei para vocês. Usem a 650. Tem outras de qualificação? Tem, mas melhor que essa não vai ser. Ok? Então, vamos lá. 650, responsável pela qualificação das partes. E por fim, eu prometi que eram 8, né? Já foram 7. Deixa eu maximizar aqui a minha tela. É a função 652, que ela retorna o nome das partes. É uma função muito comum no início da nossa procuração, né? Lá no cabeçalho ou no preâmbulo, onde fica o nome de todo mundo que está participando. Essa função 652 serve para isso. Colocar 650 lá seria um problema. Iria qualificar lá em cima e depois qualificar no meio. Não precisa, então para isso vocês podem usar 652. Ela funciona que nem a 650, ela traz o nome da qualidade que eu selecionei. Então, se eu quero adicionar o nome dos outorgados, eu venho aqui em qualidade, seleciono o outorgado e dou um OK. Certo, gente? Nome das partes. Perfeito. Então, eu garanto para vocês que só com essas funções, essas 8 aqui, vocês quase, vai faltar pouco, praticamente vão conseguir fazer uma procuração inteira. Não é difícil. Ok? E, antes de encerrar, eu sei que já deu meu tempo, eu acabei me empolgando aqui, eu falei que ia ser uns 30 minutos, já deu 38, mas eu prometo que eu vou encerrar rapidinho. Eu só queria dar uma dica para vocês, uma dica bem interessante. Seguinte, duas dicas na verdade. Uma coisa que pode acontecer no princípio, quando vocês começam a usar o módulo de procurações, o módulo de escrituras, é vocês pegarem uma minuta e ficarem com medo de estragar a minuta. Apagar aqui uma vírgula, apagar uma chave, enfim. Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas não tem desespero. Se apagou alguma coisa, liga no suporte e a gente ajuda vocês a resolver. Ou, quer mexer com segurança? Qual que é a minha recomendação? Vou salvar aqui, vou fechar. O que eu recomendo? Peguem a minuta que vocês vão mexer, que vocês vão configurar, duplica ela. Por exemplo, quero mexer no meu livro, mas estou com medo de estragar. Ok, pega o livro, marca ele, tem um botãozinho marca aqui embaixo, minuta marcada fica com essa setinha preta, né? E duplica, clica no botão duplicar, aí o sistema vai pedir um código, basta digitar um código que já não esteja em uso, no caso aqui eu vou colocar o código 106, vou dar um OK. Pronto, criei uma cópia. Posso fazer o que eu quiser com essa cópia, que a minuta original está sã e salva aqui. Não tem perigo. Essa é apenas uma dica, não é uma regra. Aí depois que vocês acertaram um ponto, podem até apagar uma das minutas, não tem problema, deixar uma só, que é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou marcar essa função, essa minuta 106, e eu vou proceder com a exclusão dela. Ok? E minha segunda dica, gente, segunda dica muito importante também. Uma coisa que também pode acontecer, pode gerar certa confusão, é a seguinte. Imagine que vocês acabaram de imprimir um traslado. Imprimiu, ok. Aí na hora de entregar para o cliente, vocês viram que saiu algo de errado ali no cabeçalho ou no rodapé. Uma pequena inconsistência, saiu um nome a mais ali, não era para ter saído. E agora? Por onde eu começo? Eu vou ter que ir na minuta do traslado? Ou vou ter que ir na minuta da composição do ato? Então, anotem essa dica que é importante. Quando a inconsistência, quando a falha for no cabeçalho ou no rodapé, podem ir direto na minuta do livro ou do traslado. A minuta que você está imprimindo. Viu um problema no traslado? Vai na minuta do traslado. Viu um problema no livro? Vai na minuta do livro. Por quê? Vocês vão entender. Eu vou abrir aqui um livro só para vocês verem como é que é. A minuta do livro é muito pequena. Ela tem pouquíssimas funções. Basicamente aqui em cima é o nome do cartório, endereço, telefone. Então tem o cabeçalho, abaixo a função 634 que eu mostrei para vocês, que é o livro, folha, assim por diante. E aqui abaixo é o rodapé, que vai sair o selo, vai sair as assinaturas. Pouca coisa.
Aí talvez alguém esteja se perguntando, poxa, mas então, por que quando eu imprimo sai um texto gigantesco, 2, 3 páginas? Por conta dessa função aqui. Lembra? Não foi a primeira que eu mostrei para vocês? A 538? O que ela faz? Ela pega aquele texto da composição do ato e joga aqui. Entende? Então, basicamente, a nossa minuta só tem informações de cabeçalho e rodapé. Tanto o livro quanto o traslado é assim. Então, achou problema em uma dessas duas partes, podem atacar essas minutas que vocês vão conseguir corrigir. Segunda situação. Olha, vi que saiu coisa errada na qualificação. Bem no meio da qualificação do outorgado ali está uma vírgula a mais, não quero que saia. Onde que eu vou resolver? É livre traslado? Não. Vocês vão na minuta da composição do ato. Ok? Por que na composição do ato? Porque é na minuta da composição do ato que vocês se deparam com aquele texto. Saibam quem são os outorgantes, quem são os outorgados, tudo fica concentrado aqui na composição do ato. Podem ver que ela é até maior, né? Ela é até um pouquinho maior do que as outras minutas. Então anotem isso. Problema com qualificação vai na composição do ato. E por último, última situação que também pode acontecer. Imagine que o problema, a inconsistência, a informação errada está no poder. Bem ali no meio do poder. E agora, hein? Onde que a gente vai arrumar isso? Qual dessas minutas aqui? Nenhuma. Nenhuma delas. Vou fechar aqui. Falou em poder, gente. Vocês vão vir aqui, ó. Procurações, poderes. Aqui, na pesquisa de poderes, temos uma lista, né? Todos vocês que possuem um módulo, com certeza têm essa lista com vários poderes que vão já na instalação do programa. Então, basicamente, aqui vocês pesquisam. Podem buscar pelo poder em questão. Por exemplo, a gente estava falando sobre benefícios perante o INSS, né? Então tá aqui, ó. Se tivesse um pouquinho mais para baixo, eu poderia achar mais fácil, mais rápido, usando os filtros de busca aqui em cima. Mas vamos usar essa aqui como exemplo mesmo. Poder código 10. Eu dou um duplo clique e eu vou me deparar com uma espécie de minuta também. E a lógica é a mesma. Para informação fixa, eu vou e digito. Para informação que varia, eu posso pressionar a tecla F2 e usar alguns campos e funções. E até mesmo a tecla F3, que nos retorna campos variáveis, que são campos que às vezes a gente não localiza ali na lista do F2, entendem? Então, é isso. Problema no poder, venham neste caminho como eu mostrei para vocês, que com certeza vão conseguir localizar a falha. Ok? Então, gente, é isso. Se vocês anotaram essas funções, anotaram esse conceito que eu passei para vocês e também tirarem proveito dos nossos vídeos, que nós temos vários vídeos, eu não lembro se são entre 10 ou 15 vídeos de procuração que nós temos no nosso saque, no saque de vocês. A Cleide até comentou, né, que tem um saque novo, mas o saque interno, tá? Quando vocês logam no saque interno de vocês, tem a parte de vídeos e tem muita informação para agregar nisso que eu falei aqui. Se vocês juntarem essas duas coisas, tenho certeza que vão conseguir montar uma minuta 10, bem elaborada. Tá bom? E é isso. Eu vou até encerrar o meu compartilhamento aqui. E agora já não é mais comigo. Agora a missão é com outras pessoas. Eu já falei demais. Muito bom, Jonatas. Olha, o Jonatas tem essa habilidade de deixar a coisa fácil, né? Ele vai conduzindo a nossa mente. Aí eu falo para ele que ele nasceu com um dom de ensinar. O primeiro dia que eu vi esse menino ensinando, eu falei, gente, você tem o dom de ensinar, né? Então, a Demaria, ela tem muitos motivos de gratidão. A gente tem talentos de sobra e cada um com as suas habilidades. Então, agora é com o Daniel. O Daniel vai conduzir um momento de perguntas e respostas. Ele vai, com o apoio do Matheus e do Rafael, responder as perguntas de vocês. Uma pergunta que o Danilo me fez, deixa eu já começar comigo aqui, o Danilo perguntou se ele consegue um modelo de livro, de traslado, de certidão, de algum outro cartório que já use o programa. Sim, é só entrar em contato com o suporte, que a gente tem alguns modelos lá, tá? Inclusive, a gente tem um projeto grande sendo desenvolvido, que é um livro, gente, dessa grossura, cheio de procurações e escrituras, que um dos nossos funcionários do Implantações, que é o Edson, ele está fazendo uma por uma. Então, em breve, né, são muitas, vocês vão ter todos os tipos de procurações, todos os tipos de escritura, a gente vai poder compartilhar com vocês vários modelos, tá bom?
Então vamos lá, Daniel, cadê você? Oi, gente, boa tarde. Tá me ouvindo aí? Boa noite. Boa noite, já tá tarde, né? Então. Vamos dar início, então, para as perguntas e respostas. É engraçado que ninguém mandou mensagem no chat, então eu não vou conseguir passar nenhuma pergunta para vocês aqui. Mas, se vocês quiserem falar, gente, pode ativar o microfone de vocês, ou acenem aí com a mão mesmo, se tiver com o vídeo ativado, ou acena pelo próprio Zoom mesmo, que tem esse recurso. Então, vamos lá, o Danilo acenou ali. Pode ativar o microfone. Eu não consegui entender no momento que o Jonathan estava explicando, aquela abinha da composição do ato. Eu só queria entender a funcionalidade dela. Porque eu vi que tu tens uma minutazinha de composição do ato, não é isso? Isso eu mesmo. Só queria entender isso. Eu vou mostrar uma coisa aqui para você, talvez ficar um pouco mais claro. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Sim. Tá. Vou abrir o registro que a gente tem. E a composição do ato, Danilo, ela vai pegar, então, todos os dados que você preencheu durante o registro. Então, todas as telas vai montar a minuta de composição do ato. Em nascimento, casamento e óbito, você preenche e já imprime. Já vai fazer a impressão. Em procuração e escrituras é um pouquinho diferente. Por quê? A gente vai conseguir, você vai ter aqui a minuta, ela vai ficar salva para você. Se você tiver uma segunda via, você vai ter que emitir exatamente como foi a primeira. Até porque tem esse cadeadinho, bloquear a composição do ato. Então a gente vai bloquear aqui. E quando você fizer a impressão, o Jonatas mostrou lá o traslado e a certidão. Então na hora que fizer a impressão, vai trazer o mesmo conteúdo. Só vai mudar, por exemplo, o cabeçalho da primeira via para a segunda via. Então a minuta de composição do ato é onde vai ficar o corpo mesmo da procuração, entende? É como se fosse o inteiro teor Isso. o inteiro teor da... Exatamente. É o mesmo conceito. Alguma outra pergunta? Porque, e aqui eu posso editar, não é isso? Se eu quiser fazer algum ajustezinho de uma... Pode editar. Pode editar, salvar aqui. E se vocês precisarem realmente editar, não edita no momento da impressão, porque lá não salva. Edita aqui na composição do ato, porque aqui vai ficar salvo. E quando mandar para lá, vai sair exatamente o que vocês colocaram aqui na composição do ato. Agora, só uma observação. Se eu perceber aqui que o nome está errado, o nome do otorgante ou o nome do otorgado, é interessante que eu faça a correção lá na base de dados, não é isso? Isso, exatamente. Vem aqui na aba do otorgante, por exemplo, altera o nome e aqui a gente tem a opção de limpar o texto. Você limpa o texto e gera... Exatamente. Aí você vai gerar novamente e aí vai gerar com o nome já atualizado, o nome já correto. Inclusive, Danilo, uma coisa muito importante que a gente até indica para alguns cartórios que adquirem o módulo, mas não tiveram tempo de fazer todas as minutas, eles podem usar essa tela para as minutas que não estão prontas. Então, ele vem aí, já que ele tem a minuta pronta no Word, ele pode pegar do Word, colar aqui e fazer. Depois que ele terminar, ele clica nesse cadeadinho, que clicou nesse cadeado, não mexe mais. E aí ele faz, pelo menos ele pode ir usando o programa, mesmo que não tenha todas as minutas prontas ainda, e vai fazendo aos poucos, tá? Isso é uma sugestão que a gente... O cadeado ele serve para bloquear a edição dessa tela, não é isso? Exatamente. Mostra para ele, Matheus, por gentileza. Se a gente colocar o cadeado, eu não consigo mais, eu tô clicando aqui, eu não consigo mais alterar o conteúdo. Se eu desbloquear, eu já consigo. Tá? E aí tem privilégios para vocês, um cartório grande, olha, tal funcionário não pode fazer alteração. Então tem privilégio para isso, para dar esse privilégio para algum funcionário, para ele não poder fazer essa alteração dentro da escritura, da procuração, desculpa. Certinho. Então, o Luiz tem alguma dúvida também? Eu vou pedir para você reativar o som aqui também para a gente poder te ouvir. Pode fazer a pergunta. Eu não estou escutando o Luiz. Acho que tá mudo, Luiz. Eu também não. Ele tá com o áudio ativo, mas não tá saindo a voz dele. Qualquer coisa, Luiz, em último caso, manda uma mensagem no nosso bate-papo aqui no chat que a gente responde você. Pode ser que o microfone dele não esteja ligado, né? Não tá configurado. Eu vi que ele desmutou, agora realmente tá mutado, mas a gente não tá escutando.
Se você puder digitar, Luiz, no chat, a gente já lê e já te responde. Isso, acho que ele tá digitando aqui. Ah, legal. O Luiz falou que tá com algumas dúvidas quanto à composição. Sabe o que eu acho? Eu acredito que eles querem saber como que ele seleciona o documento padrão. Eu acredito que seja isso. Que aqui do lado você tem como você selecionar. Eu acho que o que ele quis dizer foi para montar essa telinha do ato, certo? Essa parte aí de clicar o ato padrão e selecionar a minuta, para ele trazer as informações do registro, conforme a minuta selecionada, aqui para essa telinha do ato. Composição do ato. Vocês dizem como selecionar a minuta? Eu acho que a dúvida dele era para trazer essas informações aqui para a tela. Ou seja, clicar aqui na seleção e no gerar texto. Eu vou ler aqui. Então, para selecionar a minuta, é bem simples. É só tá marcando aqui, que aí ela vai ficar salva já para você gerar a composição do ato. Aí eu li a pergunta aqui do Luiz, ele disse o seguinte: boa noite, estou com dúvidas quanto à composição do ato. Quando o Jonas clicou em documento padrão para gerar o documento, no caso eu noto que algumas funções não funcionam na geração da composição do ato. Você tem algum exemplo? Por exemplo, algumas funções de assinatura geralmente não saem na composição do ato, vai sair só na minuta de impressão. Geralmente as funções de assinatura. Selo, por exemplo, o selo não é gerado na composição do ato, vai ser gerado só na minuta de impressão. A ideia da composição do ato é aquela parte central, né? É outorgante, outorgado, poderes, esse texto fixo que se repete na impressão do livro e do traslado. Mas se o Luiz Garcia puder trazer algum caso... Subestabelecimento e diligência, ele notou esse problema. Então, o subestabelecimento e a diligência não está saindo na composição do ato. Seria isso, né? Talvez seja um caso a ser investigado, Matheus. Eu acho que ele está digitando aí. Luiz, Tá. se for, dá um joia. Ele tá digitando. Entendi. Isso, ela sai na impressão do livro, mas não aparece na composição. Ela deveria sim aparecer, certo, Jonatas? Eu imagino que sim, ela deveria aparecer sim na composição do ato. Exatamente. Qualquer coisa, Luiz, se não estiver saindo, como isso parece, talvez, se for realmente uma falha de software, a gente passa isso para o nosso departamento de desenvolvimento corrigir. Mas se você puder ligar para a gente amanhã, já às 9 horas, a gente já investiga esse seu caso. Certo. Realmente, existe sim essa função, ela realmente vai trazer, para ela ser sim retornada na minuta de composição do ato. Aí eu prometo para você que eu vou fazer um teste aqui para ver se esse problema vai acontecer. Pode mandar, se você puder ligar pra gente amanhã, é melhor. Aí a gente consegue conversar e mostrar esse caso pra gente. Antes do Heitor e da Kellen, deixa eu só terminar aqui. Então temos que fazer 2 minutas. Uma para composição, daí gera o texto da composição, e inserir na composição do ato para poder gerar o livro e o traslado com o mesmo conteúdo. Então, vai ser 1 minuta, que vai ser a composição do ato, que vai ser todo o corpo da procuração. Depois você vai fazer uma outra minuta, que vai ser a minuta de impressão, que é a minuta do livro, aonde vai ter a função 538, que retorna tudo que está na composição do ato. E ali você pode acrescentar mais funções, por exemplo, de assinatura, do selo, do livro para impressão, pode colocar o cabeçalho do cartório, tudo na minuta de impressão. Então, aí na minuta de impressão é a minuta do livro, do traslado, da certidão. Respondido? Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Heitor e Kellen, se puder, pode fazer a pergunta. Não sei se vocês estão com o microfone aí. É o Heitor de Heitor Limeira. de Limeira. Se quiser ler, fica à vontade, Daniel. Ele falou que usa muito o módulo de procuração e disse que sai sim a diligência, inclusive o endereço. Quanto ao subestabelecimento, muda o texto. Certo, Entendi. Heitor. Então talvez o seu Doc Windows, Luiz, esteja com o release um pouco desatualizado. Talvez seja o caso de atualizar o seu programa para fazer um novo teste, tá bom? Para ver se realmente resolve essa situação de não estar saindo as informações. Então liga pra gente amanhã pra gente atualizar, tá bom?
Obrigado Porque pela colocação, se Heitor. o do Heitor tá saindo, o seu tem que sair também. A gente dá um jeito. Então, gente, tem mais alguma dúvida? Pode liberar o microfone, pode falar. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Heitor de Limeira aqui. Oi, Heitor. Heitor! Boa noite, Tudo Heitor. bem, Cleide? Tudo bem, e você? Conheço o Bem, Heitor há graças a muitos anos. Ah, já faz um bom tempo, hein, Cleide? Acho que uns... não vou falar anos, não, porque senão aí já mostra a idade nossa. Aí não dá, não, né? Uma pergunta. Na verdade, primeiro, agradecer vocês aí, porque o módulo de procuração me salvou. Eu usava o Word e cada vez tinha que ficar mudando singular, plural, mexer no texto. E aí agora eu coloco lá os dados e jogo lá na composição de ato lá e já sai tudo certinho. Então, me salvou o módulo de procuração esse ano. Uma situação que às vezes eu não consigo, eu não sei se isso é possível ou não, porque eu já estou um pouquinho mais avançado. Na parte de selagem, na hora que eu vou selar, às vezes eu uso mais de um traslado, mais de uma folha. Então, por exemplo, lá eu consigo, lá na parte lá de propriedade, na definição de minuta, ele puxar o número do papel de segurança. Mas daí tem como puxar mais de um, na hora de jogar, na hora de ele pedir lá quantas folhas eu estou usando e colocar quantas folhas vai ser utilizado. Porque às vezes eu uso o traslado e aí depois eu tenho que ir lá na selagem incluir as outras folhas que eu usei. Entendi. Você faz uma certidão e tá usando, vamos supor, essa certidão tá dando 3 folhas, por exemplo. E aí o DOC só tá contabilizando a primeira, no caso, né? Isso, exatamente. Olha, ainda não, mas vou abrir essa solicitação. Se não tiver sido aberta, eu vou estar abrindo para você, tá? Essa solicitação que eu entendi sim o problema. Ah, entendi, bacana. E uma dica para quem está começando no módulo, isso é bom falar, porque a gente, como cartorário, a gente usa e a gente tem bastante exemplo. Aquela condição de gênero e de, né, tanto para outorgantes, tanto para outorgados, fazer isso lá nos poderes também. Lá quando o Jonatas mostrou aquela parte de poderes, isso aí, na edição dos poderes. Desculpa. Lá também tem como você colocar a condição de gênero e plural lá nos poderes. Né? Porque às vezes aparece representá-lo, aí você tem que colocar representar lá, representar los, né? Então, às vezes alguma frase, alguma palavra que você tem que ficar mudando, então fazer essa condição não só lá na definição de minuta, mas também no de poderes também. Então, mas seria essa função aqui, não seria? Que o senhor está tentando usar? Mas dentro dos poderes. Possível, sim. Então, aqui dentro, eu já estou dentro dos poderes. Isso, mas assim, por exemplo, às vezes nos poderes vem lá representá-lo e representar lá. E aí você pode também mudar, colocar a condição de gênero na parte que você tem alguma palavra que ela vai gerar alguma condição aí de gênero ou de singular. Então, colocar lá também, nos poderes. Já existe, Heitor. Já existe. Já é a mesma. Às vezes, porque o que aconteceu comigo? Eu tinha os poderes que vinham direto do Word que eu fiz. Então, depois eu criei alguns poderes, né, que eu uso bastante, e depois eu tive que ir lá dentro dos poderes e mudar essa condição também de gênero. São as mesmas funções, 617 e 618. Inclusive, na tela que ele está mostrando aqui, talvez não esteja muito visível, está usando, ó, defendê-lo ou defender lá, aqui. É a mesma função. Tá? Exatamente. E às vezes muda lá na minuta, mas não muda no poder, aí tem que ficar mudando também. Tem que configurar também o poder. Bom, gente, era só isso, viu? Muito obrigado aí.
Obrigado. A gente que agradece pela participação. Tem outra pergunta aí, gente, no chat. No caso do Luiz mesmo, ele reportou que tem um problema com a assinatura Rogo que não está saindo no traslado. Nesse caso, Luiz, possivelmente trata-se de uma função mal configurada, tá? Então, assim como o primeiro caso que você reportou, você vai retornar para a gente amanhã às 9 horas, apresenta esse caso também para que a gente possa verificar, tá bom? Porque sai. O que sai no livro, gente, dá para colocar no traslado. Se tá saindo a Rogo aqui, vai sair ali. É sinal que talvez a função que tá no livro ou no traslado tá com algum parâmetro desmarcado, detalhe, questão de detalhe. Aí já dá a impressão que é uma falha, mas com certeza configurando vai dar certo. Show de bola. Mais alguma pergunta, gente? Podem liberar o microfone. Ainda temos 10 minutinhos. Danilo. Considerando essa tela que está aberta, que é os poderes, aí existe alguma possibilidade, existe alguma configuração que a gente possa ativar para ele fazer correção ortográfica aí? Porque de repente, se a gente digitar alguma coisa errada, a gente já percebe. Porque às vezes a gente sai digitando, a letra às vezes fica pequenininha, e aí passa anos e anos de saindo uma coisa errada e a gente não percebe. Aí tem alguma configuração que você possa ativar uma verificação ortográfica? Aí, ou então lá na tela de impressão. Como é? Na tela de composição do ato? Por exemplo, aqui na tela de poderes, se não puder ser aqui, quando eu finalizo a procuração que eu vou imprimi-la, eu seleciono a minuta, por exemplo, de livro, e aí ele vai me aparecer a minutinha toda pronta, lá com o botãozinho para mim imprimir. Ali muito boa tem ideia, como aparecer. Como é? Não, muito boa a ideia, mas não tem como fazer atualmente. O que o senhor pode estar fazendo, Danilo, é acessar o nosso saque, aí lá dentro você consegue abrir uma ordem de serviço como melhoria. E aí já vai direto para o desenvolvimento essa ideia, para ele estar avaliando, aí eles vão avaliar como proceder nessa ideia do senhor, tá bom? Mas hoje não tem esse recurso. Pronto. Ainda com relação a isso, há o recurso de no final do texto eu colocar uma linha de fechamento? Uma linha de assinatura, por exemplo? Como seria essa linha? A linha de inutilização do espaço, é isso, Danilo? É isso aí. Aquele risco para ninguém digitar mais nada ali. Isso. Olha, seria uma linha só? Seria só colocar uma linha? Como seria? Geralmente eles fazem um risco transversal, assim, para ninguém digitar mais nada. Não, hoje não tem esse recurso não, Danilo. Não tem. Melhoria. Certo, mas Posso alguém continuar? Pode. Posso continuar? Pode, por favor. Quando eu estou fazendo a composição do outorgante outorgado, quando eu vou incluir um outorgante, se eu for ou outorgado, se eu for incluir pelo CPF, ele me apresenta um rol de nomes, se tu puder. Sim. Pronto. Aí... É que nesse banco eu acho que não vai ter cadastrado. Mas se eu não me engano, Danilo, ele faz integração, talvez o pessoal faz firmas, isso? Com firmas, exatamente. Ele tem uma integração com o módulo de firmas. Pronto. Qual é a minha pergunta? Existe alguma configuração de quando eu puxar essa integração, o que eu salvar aqui, se eu precisar fazer alguma edição, alguma coisa, ele não atualizar no cartão de firmas, no módulo de firmas? Se eu não me engano, ele faz uma pergunta, certo, pessoal? Ele faz uma pergunta se você quer atualizar ou não o registro de firmas. Pronto, ele realmente faz. Existe alguma maneira de eu deixar padrão ele para ele nem perguntar isso, ele simplesmente não perguntar? Acho que tem sim. Se eu não me engano, alguém já pediu isso. Dá uma olhadinha para mim em funções auxiliares, por gentileza. Em notas, Cleide, aqui? Alguém já pediu isso. Aí, ó, em cima é esse? Ah, não, esse aí é índice. Isso aí é no índice. Eu acho que é a mesma coisa que acontecia. Não obter e atualizar dados atuais das pastas à inclusão de índice. Talvez exista para o índice.
Melhoria. Cadastro do cartão. Realmente, eu não encontrei, Cleide. Mas eu já vi gente pedir. Talvez tenha a solicitação, mas ainda não foi realizada pelo desenvolvimento. A gente vai verificar então, Danilo, mas eu já vi gente falar porque às vezes a pessoa digita errado e estraga o cadastro de firmas, né? Isso. Ou pode... Às vezes é alguma atualizaçãozinha que você queira fazer na procuração, mas é interessante que o cartão do autógrafo ele fique íntegro ali. Entendi. Eu não sei se tem nas permissões também, viu, Matheus? Eu sei que há muito tempo já pediram isso. Não sei se fizeram por permissão. Aquele funcionário pode atualizar, aquele outro não. A gente vai precisar olhar isso depois. Se eu não me engano, tem um recurso, mas não me lembro se é por permissão de usuário. A gente precisa consultar e a gente dá um retorno para vocês. Olhar a permissão, são muitas, então a gente vai levar muito tempo aqui. Mas a gente dá uma olhadinha nisso, sim. Tem mais alguma pergunta? Daniel? Aqui no chat, o Heitor só mencionou que não que ele faz a pergunta, né, na hora do cadastro, mas na verdade o que o Danilo gostaria é que isso não fosse perguntado e já fosse considerado automaticamente. Mas de resto não tem nenhuma pergunta no chat. Se alguém tiver, pode levantar a mão que a gente tem mais alguns minutinhos. Temos 4 minutos. Podem ficar à vontade, gente. A gente já pode ir encerrando, né? Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui, tá, Cleide? Tá ótimo. Bom que sobra um tempinho para despedida, né, Cleide? Pra gente pelo menos falar tchau com calma. Muito obrigada, Matheus, Daniel, Rafael ficou quietinho aí. Mas o Rafael também estava aí nos apoiando. Então, a gente precisa ser um pouco curioso. Eu costumo falar isso para os nossos clientes. Seja curioso, né? Às vezes vocês, usuários, conhecem mais o sistema do que nós, que não usamos o programa todos os dias, né? Então, aquela tela que foi mostrada de configurações, aí tem lá notas. Entra lá, olha cada uma daquelas opções. E também existe um recurso que é do cadastro do usuário, que são permissões. Esse usuário pode fazer isso, aquele usuário não pode. Muitas dessas configurações ficam diretamente no cadastro do usuário, nos privilégios que ele tem, tá? Então, por isso que muitas vezes você não encontra naquela tela. E é tanto que vocês fizeram uma pergunta, a gente não soube responder de imediato agora, mas eu me lembro, logo que a gente lançou o módulo, o pessoal perguntava isso, nossa, mas eu não quero, porque às vezes vem um funcionário desatento, digita lá um dado errado, e aí atualiza o cartão de firma errado. Né? Então, mas é muito importante esse contato de vocês. Tá com dúvida? Liga para o suporte, tá? Eu tô querendo fazer isso. E assim, esse módulo e o de escrituras, ele é um processo. Quanto mais eu uso, quanto mais eu crio minutas, mais eu vou conhecendo e ficando independente. Eu falo, tem cliente aí que sabe fazer minuta melhor que nós, né, Jonas? De tanto que faz e vai criando e vai vendo recursos, né? Eu me lembro que a primeira escritura que eu fiz de inventário, nossa Deus, falei, meu Deus, a gente criou tantas funções, então a próxima Masterclass vai ser sobre escrituras, vocês vão ver quantos recursos que tem o programa, tá? E então, gente, não tenham medo de usar o programa e liga pra gente. Como que faz isso? Como que eu posso fazer isso? Olha, se fosse assim, ficaria mais fácil. São com as sugestões de vocês que a gente vai melhorando, tá bom? Eu quero desejar um belo final de noite para vocês, tá?
Hoje é dia de ação de graças, vamos agradecer que estamos bem, né? E a próxima Masterclass, como vai ser só em janeiro, eu já quero desejar um Feliz Natal para vocês, um Feliz Ano Novo para todos vocês, para a família. Mas, olha, precisando de qualquer coisa da ouvidoria, nós estamos aqui, vocês conhecem o meu e-mail, ouvidoria@demaria.com.br. Aceito elogios, tá bom? Aceito reclamações, né? Sugestões, né? E quanto mais vocês usarem o nosso site, acessem o nosso site, diz para mim o que vocês acharam, se gostou, se ficou legal, né? Os vídeos que a gente tem no nosso saque, se é legal, se ajuda, se não ajuda, tá? Tudo isso vocês vão fazendo a gente se tornar melhor, tá bom? Então, uma boa noite a todos. Espero que a gente tenha atingido o nosso objetivo, que é esclarecer cada vez mais vocês. Tá bom? Uma boa noite a todos, Boa noite, gente. Até a Boa próxima. Obrigado pela Deus presença. abençoe. Boa noite, gente. Você Amém. também. Até mais. Tchau. Amém. Tchau, Bom tchau. demais ver vocês, Um gente. abraço. Tchau. Tchau.